um lugar de mentiras? É uma pergunta. Esse é o título da nossa reflexão bíblica de hoje. A igreja é um lugar de mentiras? Como base para esta reflexão, eu quero ler o texto que está em 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13, versículos 5 a 14. Se você tem uma Bíblia na sua casa, por favor, você pode acompanhar conosco. 1 Samuel, capítulo 13, versículos 5 até o versículo de número 14. 1 Samuel 13, lá no Antigo Testamento. 1 Samuel 13, 5 até o versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 3.000 carros e 6.000 cavaleiros. E povo em multidão, como a areia que está à beira do mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel, que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos, e pelos penhascos, e pelos túmulos, e pelas cisternas. Versículo 7. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, ficou cheio de temor. Ficaram atemorizados. Versículo 8. Esperou Saul 7 dias, de acordo com o prazo determinado por Samuel, o profeta. Não vindo, porém, o profeta Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então disse o rei Saul: tragam aqui para mim o holocausto e as ofertas pacíficas. E então o rei Saul ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega o profeta Samuel. O rei Saul então saiu ao encontro dele para saudá-lo. Mas o profeta Samuel perguntou: o que foi que tu fizestes? O que foi que tu fizestes? O rei Saul então respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias que tu tinhas acertado comigo, e que os filisteus já vinham se ajuntando contra nós em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os soldados filisteus contra mim aqui em Gilgal. E eu ainda até agora não obtive a benevolência do Senhor. E aí então, forçado pelas circunstâncias, eu tomei a iniciativa de oferecer holocaustos ao Senhor. Então disse o profeta Samuel ao rei Saul: procedestes neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Posteria agora o Senhor Deus confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora, porém, não subsistirá o teu reino. Já agora, porém, não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada
e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto tu, ó rei Saul, não guardastes o que o Senhor havia te ordenado. Até aí, versículo 14. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais esta oportunidade que temos. Nós queremos prestar a Ti o culto que te é devido nesta noite, reconhecendo que só o Senhor é Deus. E é pela Tua graça bendita, Senhor, que estamos chegando a 10 anos de igreja estabelecida aqui nesta região. Louvamos o Teu nome pelo Teu favor, pela Tua graça. E hoje à noite aqui, Senhor, mais uma vez, queremos receber a Tua palavra. Então eu oro para que o Teu Espírito Santo esteja abençoando, Senhor, o entendimento, a percepção de cada pessoa, de cada família, para que a Tua mensagem, ó Deus, possa ser recebida em nossos corações, possa ser compreendida para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto muito interessante, porque ele vai mostrar um momento muito forte acontecido no governo do primeiro monarca hebreu. Israel, até alguns anos antes, no contexto histórico da época, eles não tinham um rei. Então eles clamam ao profeta Samuel pedindo que Deus levante um monarca, pedindo que seja levantado um governante. E aí então, Saul é levantado como monarca. Saul se torna o rei de Israel. E neste momento, está acontecendo uma situação em que o exército dos filisteus, que eram inimigos dos israelitas, eles estão vindo contra o rei Saul e seu grupamento militar, e seu grupamento de soldados. E o que é importante destacar aqui, para você ter uma ideia do que está acontecendo, é que o poderio militar do exército inimigo, do exército dos filisteus que está vindo contra o exército do rei Saul, ele é extremamente superior ao exército de Israel. Naquele contexto histórico, os filisteus, inimigos de Israel, eles já detinham a tecnologia do ferro, coisa que Israel ainda não dominava. Então eles tinham armamentos, eles tinham uma estrutura militar mais avançada. Eles tinham carros e cavaleiros melhor aparelhados em função da estrutura militar que já detinham. E além disso, para completar a situação, para tornar mais difícil, o efetivo, ou seja, o número de soldados que fazia parte do exército dos filisteus era extremamente elevado. A Bíblia vai dizer que eles eram tantos como a areia na beira do mar. Veja só a ilustração que o escritor do livro de 1 Samuel usa, a ilustração que ele usa para mostrar para nós quão elevado era o número de soldados do exército filisteu. Um pouco antes dessa situação, no contexto anterior, o filho do rei Saul, que comandava uma parte do exército, ele já tinha atacado uma guarnição do exército filisteu, em uma outra cidade próxima desta região. Era um destacamento avançado do exército filisteu. E o filho do rei Saul, Jonatas, ele vai e ataca aquela guarnição dos filisteus, elimina aquele grupamento de soldados, e isso acaba provocando ainda mais a ira, que já existia, do exército filisteu contra o exército de Israel. Então, nesse momento em que eles estão vindo contra o rei Saul, eles estão vindo com muita gana, eles estão vindo com sangue no olho, para destruir o exército de Israel, liderado, comandado pelo rei Saul. Só que antes desse acontecimento, se você for ver lá no capítulo 10 do livro de 1 Samuel, você vai descobrir que o profeta Samuel, ele havia dado uma orientação para o rei Saul. E ele disse para o rei Saul, antes desse acontecimento, ele disse: olha,
você vai para a região de Gilgal, e ali naquele lugar, você vai na minha frente e você aguarda que eu chegue lá. Você permanece ali com o exército, aguardando a minha chegada, porque eu vou estar lá, eu vou me dirigir para lá, e quando eu chegar lá, preste atenção, somente quando eu chegar lá, eu vou oferecer holocaustos, sacrifícios a Deus, ao Senhor, para que Ele abençoe a empreitada do exército de Israel, para que tu possas enfrentar o inimigo, o exército inimigo, com a bênção de Deus, com a bênção do Senhor. Mas tu me aguardas, tu fica lá com o exército concentrado naquele lugar, acampado naquela região, e aguarda a minha chegada. E para você entender um pouquinho melhor qual a importância disso, nos tempos bíblicos, era muito comum, naquele contexto histórico, que os exércitos, quando saíam para combater contra seus inimigos, contra um outro exército, eles se preocupavam em oferecer sacrifícios aos seus deuses, às suas divindades. E eles faziam isto no intuito de receberem a benevolência, o favor dos seus respectivos deuses, para serem vitoriosos na batalha, nas guerras, nas pelejas. O rei Saul, ele está preocupado, então, em apresentar a Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Ele está preocupado também em apresentar a Deus o seu sacrifício, porque ele quer enfrentar o exército inimigo com a bênção de Deus garantida, para que ele seja vitorioso na batalha. A intenção do rei Saul, num primeiro momento, ela parece ser muito coerente, ela parece ser muito correta. Mas o detalhe que você vai ver no texto é que o profeta Samuel havia dado uma orientação para o rei Saul. E a orientação era exatamente esta: você não processa, você não toma a iniciativa de preparar e realizar o sacrifício. Quando eu chegar aí, é que eu vou fazer o sacrifício. E vou pedir a bênção de Deus. Então Samuel estaria ali, na condição não apenas de profeta, mas como sacerdote que era, para apresentar o sacrifício ao Senhor. E aí Saul estaria juntamente com ele, dentro desse contexto, pedindo a bênção de Deus para serem vitoriosos na peleja. Lembre-se, porém, que eu havia dito no início, que Saul ele é o primeiro rei de Israel. Então, o que esse texto vai nos revelar é que, na medida em que o rei Saul ele está aguardando a chegada do profeta Samuel, o texto vai nos revelar que os soldados do exército de Israel, atemorizados, amedrontados, ansiosos e com medo do poderio, da estrutura militar do exército filisteu, muitos deles começam a deserdar. Muitos deles começam a abandonar o rei Saul. Muitos deles começam a se afastar. E o rei Saul, então, ele percebe essa situação e ele começa a ficar preocupado. Porque o exército inimigo já é muito numeroso. E para ficar mais difícil, vários desertores começam a se manifestar no seu próprio exército. E daqui a pouco, um número que diante do exército filisteu não era assim tão expressivo, tão significativo, não era o ideal. Essa situação de abandono, essa situação de muitos soldados começarem a desertar, isso aí já começa a deixar o rei Saul preocupado. Porque ele começa a ver os soldados abandonando. O texto vai dizer que muitos deles começam a se esconder nas cavernas, começam a se esconder nas montanhas, começam a fugir e se escondem nos penhascos e se escondem nos túmulos, e eles se afastam com medo
de enfrentar o combate diante do exército dos filisteus. E aí, então, o que é que o rei Saul faz? Como, de acordo com o texto, o profeta Samuel, ele começa a demorar, ele havia acertado que ele deveria aguardar. O rei Saul precisava aguardá-lo durante 7 dias. Foi o prazo que eles haviam combinado. E aí, como o prazo se esvai, como o prazo chega ao final, e o profeta Samuel não se apresenta para vir proceder ao holocausto, para vir proceder ao sacrifício, pedindo a bênção de Deus sobre o exército de Israel, então o rei Saul, ele pressionado, como diz o texto, por essas circunstâncias, ele toma uma iniciativa, ele toma uma atitude, e ele próprio vai e começa a realizar o sacrifício. Papel que não era necessariamente impedido de ser exercido por ele em determinadas circunstâncias. Mas neste contexto especificamente, havia uma orientação para que ele aguardasse a chegada do profeta Samuel. Ele precisaria ter a assistência sacerdotal, a presença do profeta Samuel, do sacerdote, para depois, então, ele proceder ao sacrifício, juntamente ali com Samuel. Mas, como eu disse, diante dessa conjuntura, ele próprio resolve tomar a iniciativa. Pressionado por essas circunstâncias de abandono, vendo os soldados deserdando, e aí, então, ele toma essa atitude. E aí o texto vai dizer que mal ele começa a chegar ao final ali de oferecer o sacrifício, mal ele acaba de oferecer o sacrifício, diz o texto, o profeta Samuel chega. E aí o profeta Samuel interpela o rei Saul, dizendo: que foi que tu fizestes? E o texto vai revelar que o rei Saul, muito atemorizado, ele começa a se esquivar. Ele diz: olha, eu tive que fazer isso porque, em primeiro lugar, tu atrasaste, tu demoraste muito. Tu acertaste um prazo comigo, e o prazo exauriu, e o prazo se esvaiu, e tu não chegava. Para completar, os soldados começaram a nos abandonar. Os soldados começaram a fugir com medo do inimigo. E aí, pressionado por essas circunstâncias, eu não tive outra opção. E aí o profeta Samuel, então, ele confronta o rei Saul nesse momento. É isso que o texto diz. E diz para o rei Saul que ele agiu de forma tola. Ele agiu como um nécio. Faltou sabedoria, faltou prudência, porque ele precisava ter obedecido o mandamento do Senhor. Foi Deus quem havia determinado, através do profeta Samuel, que ele aguardasse os 7 dias enquanto o profeta Samuel não chegasse ali. Ele não deveria proceder ao holocausto. Ele não deveria realizar o sacrifício. Mas diante de todos esses acontecimentos, ele resolve se adiantar e tomar essa atitude precipitada em total desobediência, em total rebelião contra o que Deus havia ordenado através do profeta Samuel para ele. E aí Samuel, nesse confronto, o profeta Samuel ainda diz o seguinte para ele: olha, tu agistes sem sabedoria. Tu agistes neciamente. E eu quero te dizer que por causa disso agora, o teu reino não vai mais prosperar. O teu reino não vai mais avançar. Porque agora o Senhor já vai levantar, o Senhor já decidiu buscar e vai levantar um outro rei, um outro monarca, um outro homem no teu lugar. Tu perdestes a oportunidade. O teu reino, ele seria estabelecido para sempre, ou seja, a tua dinastia seria confirmada. Os teus descendentes continuariam ocupando essa função. Os teus descendentes, eles seriam garantidos no exercício dessa dinastia. Mas em função da tua desobediência, pelo fato de tu não teres guardado, diz o texto, pelo fato de tu não teres guardado o que o Senhor te ordenou.
Por causa disso, o Senhor, Ele vai tomar de ti o reino. E tu não vais mais continuar sendo príncipe sobre o seu povo. Queridos, esta situação, ela tem muito a ver com a vida da igreja hoje. Israel foi um povo chamado por Deus. Foi um povo estabelecido por Deus para cumprimento de propósitos que Deus tinha para abençoar todos os povos da terra, lá nos tempos do Antigo Testamento. Hoje a igreja de Jesus, ela é esse Israel espiritual, através do qual Deus está cumprindo propósitos no nosso tempo, na nossa geração. E esse texto, ele vai mostrar para nós que esse Israel de Deus, a igreja de Jesus, ela não é um lugar de mentiras. E aqui eu já respondo a pergunta que está no título deste sermão bíblico. A igreja é um lugar de mentiras? Não, não é. Mas com base nesse texto bíblico, eu quero mostrar para você que, infelizmente, existem muitas pessoas que estão inseridas no Israel de Deus, que é a igreja hoje. E essas pessoas, infelizmente, elas não estão conseguindo compreender algumas coisas. Elas estão em determinados contextos, em determinadas circunstâncias, elas estão confundindo verdades que são bíblicas. Verdades que Deus estabeleceu para que praticássemos na sua igreja. Mas que pelo fato delas estarem sendo distorcidas, por causa, muitas vezes, de um mau entendimento, de uma compreensão, de uma interpretação inadequada, então, essas verdades, uma vez distorcidas, elas acabam se transformando em mentiras. E muita gente está acreditando nelas. E eu quero compartilhar com elas, eu quero compartilhar com vocês quais são essas mentiras. A primeira delas é o seguinte: diante das necessidades, em vez de você ficar de braços cruzados, haja. Isso aqui parece uma verdade, mas tem muita gente distorcendo isso aqui. Diante das necessidades, em vez de você ficar parado, olhando para as nuvens, de braços cruzados, faça alguma coisa, tome uma atitude, haja. Tribulações que vêm sobre a sua vida, desafios como esse que estava diante do rei Saul. O rei Saul teve um grande desafio diante dele. E isso estava tirando a sua paz. O texto vai dizer que muitos soldados estavam em debandada, estavam fugindo. E isso deixou o rei Saul atribulado, preocupado. Eu e você hoje, enquanto participantes da igreja de Cristo na nossa geração, nós igualmente temos diante de nós muitos desafios. Nós também estamos enfrentando muitas guerras. O rei Saul estava tendo diante de si um grande desafio de enfrentar uma guerra, um combate, uma peleja com os filisteus. Nós temos as nossas guerras hoje. Nós temos as nossas pelejas hoje. Inclusive no contexto da igreja local. Porque a igreja, ela não é formada por pessoas perfeitas, muito pelo contrário. Ela é formada por pessoas que estão sendo tratadas, aperfeiçoadas, trabalhadas pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus. Não existe uma pessoa que não tenha mais nada que ser tratado no seu relacionamento com Deus. Todos nós estamos sendo tratados. Então, inclusive no contexto da nossa igreja local, nós precisamos tomar posicionamentos. Porque existem necessidades, existem conflitos, existem desafios. Nós precisamos encarar. Então, diante de situações assim, em vez de ficar de braços cruzados, haja. Porém, faça isso em um cenário
devidamente aprovado por Deus. Aqui é o ponto, aqui é o detalhe. Muitas pessoas estão acreditando em uma verdade distorcida que acaba se tornando numa mentira. Qual é a mentira? Diante das necessidades, em vez de ficar de braços cruzados, faça alguma coisa. Tudo bem, até aí, isso é verdadeiro. Mas você precisa entender o seguinte, que para você descruzar os braços e agir, e enfrentar as circunstâncias, enfrentar as pelejas, enfrentar os desafios, para você tomar uma atitude, você precisa fazer isso dentro de um cenário devidamente respaldado, devidamente aprovado, devidamente confirmado por Deus. O que foi que o rei Saul fez? Ele tomou uma atitude diante de um desafio que estava diante dele. Havia uma necessidade dele se posicionar, porque o exército inimigo estava ali. Mas, infelizmente, o esforço do rei Saul de apresentar o holocausto, pedindo a bênção de Deus para a batalha, ele foi feito dentro de um contexto de reprovação. Porque Deus já havia determinado que aquele sacrifício, aquele holocausto, só poderia ser realizado com a participação, com a assistência sacerdotal do profeta Samuel. Então, a intenção do rei Saul, ela aparentemente é correta. Mas se você for observar nos detalhes, você vai perceber que ele toma uma atitude, ele não fica de braços cruzados, ele age. Mas ele age dentro de um cenário que não tem o respaldo de Deus, que não tem a aprovação divina. Escute uma coisa que é muito importante, querido. O esforço de uma pessoa, o zelo de uma pessoa, na hora errada, não é a mesma coisa que o empenho, que o esforço de uma pessoa na hora certa. O esforço de uma pessoa na hora errada não é a mesma coisa que o esforço de outra pessoa na hora certa. Imagine você que trabalha numa grande empresa. Imagina você que trabalha numa grande companhia. Se você é um funcionário nessa empresa e você desenvolve um grande esforço e você se esforça numa determinada situação, porém, na hora errada, isso não é a mesma coisa. Isso não equivale ao esforço do seu diretor, do seu gerente, na hora certa. Não é porque você se esforçou para fazer alguma coisa na sua empresa, no seu trabalho, na hora errada, que isso está no mesmo nível do esforço de um outro funcionário até, ou do seu gerente, na hora certa. Tem diferença, não é a mesma coisa. Então, às vezes, na igreja, você quer se esforçar, você quer se aplicar no cumprimento de uma determinada tarefa, mas você faz isso na hora errada. E aí você acha que, pelo fato de uma outra pessoa se esforçar, mas fazer isso na hora certa, você está tão correto quanto ela. Você não está. Você não está. O profeta Samuel, o rei Saul, ele descruzou os braços. Ele se esforçou, ele tomou uma atitude. Mas ele não fez isso na hora certa. Ele não teve a aprovação de Deus, ele foi reprovado. Então não basta apenas você ser esforçado na obra de Deus, na igreja do Senhor, e isso vale lá para fora, em muitas situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia, inclusive no contexto profissional. Isso vale para o casamento, isso vale para as relações familiares, isso pode ir muito longe. Não basta apenas você ser esforçado. Se você for esforçado, mas fazer na hora errada, não significa que você está fazendo o correto. Tem gente que faz a coisa errada, ou melhor, se esforça, mas faz na hora errada, e ele acha que porque o outro se esforçou igualmente, mas fez na hora certa, está tudo igual, está tudo certo. Não está. Tem diferença.
Fazer um esforço na hora errada não é a mesma coisa que fazer o mesmo esforço na hora certa. Tem diferença. Fazer na hora certa é uma coisa, fazer na hora errada é outra. Então, cuidado com essa mentira. Diante das necessidades, em vez de ficar de braços cruzados, haja. Tudo bem, haja, mas faça isso dentro de um contexto em que Deus aprova. Não basta apenas você agir. Não basta apenas você tomar uma iniciativa. Não basta apenas você se esforçar. Você tem que ver se esse esforço ele está contemplado pela bênção de Deus, pela aprovação de Deus para a tua vida. Amém? Um segundo exemplo, ou uma segunda situação. Uma outra mentira que muita gente está acreditando aí. A igreja, como eu disse, ela não é um lugar de mentiras. Mas tem gente acreditando em mentiras, que às vezes acabam se disseminando indevidamente no seio da igreja. Então, uma segunda aqui, qual seria? Tenha fé para crer que Deus pode te dar a bênção que você está pedindo. Bonito, né? O que tem de mentira aí, pastor? Eu vou ler mais uma vez aqui, para você perceber aqui o detalhe. Tenha fé para crer que Deus pode te dar a bênção que você está pedindo. Onde está a mentira? Mas aprenda os benefícios da espera. Esse é o detalhe. Tenha fé para crer que Deus pode te dar a bênção que você está pedindo. Mas tenha paciência. Aprenda os benefícios de esperar o tempo de Deus na sua vida. O que foi que aconteceu nessa narrativa? Saul queria ser abençoado. Mas o que aconteceu? Veio um teste. Deus testou o rei Saul. Deus testou a obediência do rei Saul. Deus testou o caráter do rei Saul. Deus testou o coração do rei Saul. É por isso que lá no final, depois dele ser reprovado e confrontado, o profeta Samuel diz para ele: olha, tu perdeste a oportunidade, Deus vai tirar o reino de ti, e agora ele vai dar para um outro homem que tenha um coração que lhe agrada. Ou seja, um coração disposto a obedecer. Saul queria ser abençoado, mas ele foi reprovado no teste da espera. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Tem duas coisas que você aprende, que você lucra, quando você descansa no Senhor. Quando a resposta da tua oração não vem logo de imediato. Quando a bênção que você está pedindo a Deus noite e dia, Deus não atende logo de imediato. Deus não manda logo de imediato. Deus não responde logo como tu queres, como tu pedes. Tem duas situações que você ganha. Número 1, você cresce ao longo do tempo da espera. Você aprende a depender mais do Senhor. Você aprende a confiar no Senhor. Você vai crescendo ao longo da caminhada, porque esperar em Deus não é fácil, é desafiador. Quantas pessoas que nós conhecemos foram precipitadas? Saul é um exemplo disso. Este monarca israelita é um exemplo clássico das Escrituras. Ele foi precipitado, ele não soube esperar. Quando você espera o tempo de Deus, que muitas vezes para você pode ser demorado, porque a sua ótica, a sua perspectiva é humana, mas Deus, ele tem uma visão ampla. Então, algo que para você pode estar demorando muito, mas Deus não vê dessa forma, não. Por isso que a bênção de Deus, ela não chega atrasada, ela chega na hora certa. Porque a hora certa não é a tua. A hora certa em que a bênção chega é a hora que Deus estabeleceu. Não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Saul foi precipitado, foi reprovado.
Era um teste. Samuel, em vez de se apresentar, ele ficou segurando. O trem parou na estação. E Samuel desceu do trem, mas ele ficou aguardando ali na estação, ele não saiu logo não. E o rei Saul ficou agoniado, cadê o profeta? Cadê Samuel? E Samuel parou para tomar um chimarrão. E Samuel parou para comer um churrasquinho. E o tempo foi passando, e o rei Saul ficou desesperado. Era teste de Deus. Irmão, muitas vezes o anjo vai parar para tomar um chimarrão. E você, precipitado, vai achar que Deus esqueceu de você. E você, precipitadamente, vai achar que o Senhor não lembra mais do teu clamor, ou que Ele não está ouvindo a tua oração. Tenha paciência. Aproveite para crescer. Segundo lugar, quando você espera em Deus, além de você crescer ao longo do processo, esperando, porque Deus vai tratar de você ao longo da caminhada. Ele vai tratar de você, então você vai crescer espiritualmente. Mas além disso, você também vai ter a oportunidade, se você esperar o tempo de Deus, você vai ter a oportunidade de ser alcançado pelas bênçãos que estavam reservadas por Deus para a tua vida lá na frente. E que vão superar, anota isso aí na tua agenda, meu irmão. E que vão superar, anota, abençoado, e grife isso aí. E que vão superar as expectativas que você havia determinado, que você havia construído. Sabe por quê? Porque os planos de Deus, o propósito de Deus, a bênção de Deus, ela te surpreende. Vai mais além do que tu imaginas. Você acha que se Deus ficasse na dependência daquilo que nós pedimos, nós receberíamos o melhor? Claro que não! Claro que não! Então aprenda a esperar em Deus. Enquanto Deus não responde aquilo que você está pedindo, aprenda a crescer ao longo da caminhada. E aprenda a esperar, porque o que Deus tem lá na frente pode ser muito maior, muito mais abrangente, pode ir muito mais além do que o que você está pedindo hoje. Amém? Dá para dar glória a Deus aí? Uma outra mentira que as pessoas acreditam muitas vezes na igreja. Disponibilize seus talentos para você servir na igreja. Tudo bem, faça isso. Mas não se apodere de papel que não é seu. Saul, além de ser o rei, o monarca de Israel, ele foi também aqui nesse contexto o comandante do exército, ele estava na frente do exército. Mas como ele tomou a atitude de oferecer o holocausto a Deus, uma atitude, uma iniciativa, um papel que não estava destinado exclusivamente para ele naquele momento. Deus já havia amarrado, Deus já havia determinado. Era o profeta Samuel que ia conduzir. O que foi que aconteceu? O rei Saul foi precipitadamente, com uma atitude de rebeldia, desobediência. A pior coisa que tem é o crente desobediente. A desobediência começou lá no jardim do Éden. O Senhor disse, olha, não come. Aí o homem foi e comeu. E o enrolado do capeta ainda chega e diz, não, pode comer que não tem nada não. Pode comer que não tem nada não. E o homem acreditou. Eva acreditou. Desobedeceu, ainda veio, né, e fez aqui. O papo enganou o marido e ele também desobedeceu. Desobediência foi a causa do pecado ter entrado na nossa raça, do pecado ter surgido e ter levantado o muro entre nós e Deus. Desobediência, inclusive. Então, disponibilize seus talentos para você servir na igreja. É verdade, faça isso. Mas nesse contexto, cuidado para você não chamar para você uma função, um papel que não te pertence, meu irmão. Eu vou dar um exemplo bem prático agora que a gente está vivendo nesse tempo de pandemia. Bem prático, bem real.
bem atual. Nós temos crianças na igreja. Graças a Deus pelas nossas crianças. Maravilha. Crianças são bênção de Deus. E no contexto da estrutura organizacional da igreja, nós temos um ministério. A maioria das igrejas tem. Que trabalha com as crianças. E qual é o problema de alguns pais? Não são todos. Eu acredito que é uma minoria. Graças a Deus. Você que é pai e mãe, dá para dar glória a Deus aí? Amém? Aleluia. Glória a Deus, né? Mas existe uma minoria que está acreditando numa mentira. Qual é a mentira? O responsável pela educação das minhas crianças, dos meus filhos, é o ministério infantil da igreja. Quem disse isso para você, meu irmão? Que história é essa? A responsabilidade de educar, de instruir os nossos filhos, as nossas crianças no caminho do Senhor, não é da igreja, é dos pais. Primariamente, é dos pais. É isso que a minha Bíblia diz. Não sei onde você comprou a sua Bíblia, tem que ter a ver, de repente, aí, a edição da sua Bíblia. Dê uma olhada lá na primeira contracapa, onde foi editada a sua Bíblia. Eu nem vou dizer um lugar que tem por aí que as pessoas andam comprando Bíblia. Nem vou fazer propaganda aqui. Mas você que faz parte da nossa igreja, você sabe o que é que eu estou falando. Cuidado onde você comprou a sua Bíblia, irmão. A palavra de Deus diz, ela revela que o responsável pela educação dos filhos, a responsabilidade primária é do pai e da mãe. A igreja, através do ministério infantil, apoia. É apoio. Mas não é o responsável principal. Você tem que orar com seu filho. Você tem que disciplinar o seu filho. Chama ele no quarto. Senta na cama, manda ele sentar assim e conversa com ele. Disciplina o seu filho e ora depois junto com ele. Chora junto com ele. Instrui o teu filho. Amém. É assim que a gente faz. E a gente vai estar contribuindo para produzirmos cidadãos de bem. Cidadãos que vão honrar não apenas o nosso Deus, mas a nossa família, a nossa sociedade, a nossa nação. Então disponibilize os seus talentos para servir na igreja. Mas cuidado com a mentira. Não é só disponibilizar, você tem que ter cuidado para não se apoderar de funções que não são suas. Você foi chamado para servir na igreja, você sente o chamado de Deus, você tem talentos, você reconhece os dons, as habilidades que Deus tem te dado. Amém, glória a Deus. Mas faça isso da maneira adequada. Não faça apenas do seu jeito, como Saul quis fazer. Faça de acordo com a visão da igreja local. Faça de acordo com a visão que Deus estabeleceu naquele contexto. A visão de Deus para a igreja local, ela vem através da liderança. Você não concorda com a visão da igreja local? Então cuidado. Cuidado para você não se tornar um impedimento. Cuidado para você não trazer embaraço para a obra de Deus, aí onde você está. Se você faz parte de outra igreja e está assistindo este vídeo, este culto conosco, preste atenção nisso aqui. Você tem que somar com a equipe da sua igreja. Se você não se adequa ao estilo da igreja, ela é bíblica, mas você não se adequa com o estilo dela, não atrapalhe. Você não é liderança, então não atrapalhe. Você tem que somar. Senão você vai receber a maldição de Deus sobre a tua vida. Porque a igreja, ela tem uma constituição. Ela tem um padrão. E Deus trata com a liderança da igreja. Então nós precisamos estar atentos a isso. Quando você estiver lá naquela função de liderança, então você implementa a sua visão. Mas enquanto Deus não te chamar para isso, some com a igreja local. Seja mais um dentro da equipe que está contribuindo para o avanço da igreja. Não seja embaraço, seja bênção. Saul, ele foi precipitado. E ele quis se apoderar de uma função, de um papel que não era dele. Uma vez em casa, a minha filha,
no aniversário da minha esposa, acho que foi o aniversário dela, preparou um café e quis levar para a mãe dela. Eu não sei se foi no dia do aniversário ou foi no dia dos namorados, uma coisa assim. Isso faz muito tempo. Ela é bem intencionada. Mas aí eu fui à cozinha e percebendo, eu disse, não, filha, esse papel hoje é do pai. É eu que vou fazer isso. Porque essa mulher aí, eu orei muito para eu conquistar. Então eu que vou cumprir esse papel. É o pai, é eu que vou fazer. Hoje, filha, você não faz, quem vai fazer isso hoje sou eu. Tem papéis, tem funções que nós precisamos entender que elas têm uma identidade, elas têm um padrão. E a gente não pode mexer nisso, porque foi Deus que estabeleceu. Isso vale para a igreja, isso vale lá para fora, isso vale em vários contextos. Uma outra mentira que as pessoas estão acreditando: seja sensível à inquietação e ao questionamento das pessoas. Ame as pessoas. Valorize as pessoas. As pessoas estão inquietas, as pessoas estão questionando, as pessoas estão reclamando, as pessoas estão apreensivas. Seja sensível a isso. Olha a mentira, cuidado. Seja sensível às pessoas, mas rejeite pressões indevidas. Tenha cuidado com pressões que não são corretas, que não são pertinentes. A igreja tem que ter muito cuidado com isso, porque se ela não levar isso a sério, a sua saúde pode ser atingida, a saúde da igreja local. Os soldados desertores, eles estavam inquietos. Eles viram o exército filisteu se aproximando, eles ficaram apavorados. Era um exército muito numeroso. Eles estavam muito bem aparelhados militarmente. Eles tinham uma estrutura forte. Eles já dominavam técnicas com o uso de ferramentas, armamento, com ferro. Israel não dominava ainda. Então eles estavam apavorados, eles ficaram com medo. Eles começaram a desertar, eles começaram a fugir. E por que eles fizeram isso? Por falta de fé. Falta de fé. E isso contaminou, isso atingiu o rei Saul, porque ele ficou muito sensível. Ele se tornou sensível demais. A inquietação do exército. Muitos fugiram. E os que ficaram estavam em polvorosa. Estavam apreensivos, e isso incomodou o rei Saul, e isso deixou o rei preocupado. E o texto vai dizer que quando ele tenta se justificar pela sua precipitação, quando ele tenta se justificar para o profeta Samuel, um dos argumentos que ele utiliza é esse. Ele diz, olha, mas os soldados estavam me pressionando. As circunstâncias estavam me encurralando. A pressão foi muito grande. Falta de fé. Porque você vencer uma batalha com muitos soldados, com um exército maior, era mais fácil. Mas com um exército menos numeroso, como é que ele ia fazer? E é exatamente aí que estava o teste, porque Deus queria ver se o rei Saul era capaz de confiar nele, no Deus Todo-Poderoso, e não no exército, e não na força do seu braço, e não no poderio militar, e não nas suas armas, e não nos seus equipamentos. O que Deus queria ver era uma atitude de caráter nobre, diferenciada na atitude do rei Saul. Mas as circunstâncias pressionaram. E ele deixou bem evidente ali que ele não confiava em Deus. Ele achava que o exército do inimigo, por ser mais numeroso, ia vencê-lo. Ia engoli-lo, ia dominá-lo, ia prevalecer sobre ele. Faltou fé, faltou confiança no Deus de Israel. O rei Saul não teve essa confiança. Deixa eu dizer uma coisa para você. Preste atenção nisso aqui. Você deve ser sensível às pessoas que estão à sua volta. Mas você tem que ter cuidado com pressões que às vezes não são devidas, não são pertinentes, não são legítimas.
As circunstâncias da vida, elas não podem trazer a palavra final na vida de quem teme a Deus. Não interessa se o exército do inimigo é mais numeroso. Não interessa se você olha à sua volta e você não consegue ver uma saída pela ótica humana. Não interessa, teu Deus continua sendo Deus. As circunstâncias não podem determinar a palavra final na nossa vida. Às vezes é difícil de nós vivenciarmos isto. Mas eu quero dizer para você que é isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera de mim. É isso que Deus espera de você, meu irmão. Que Deus nos dê graça para que consigamos atingir esse nível. E para encerrar, uma outra mentira que eu compartilho. Venha do jeito que estiver. Do jeito que você estiver. Que você será aceito por Deus. Pastor, mas a gente prega isso toda vez. A gente anuncia isso toda vez. É verdade, mas isso não é o todo, não. Isso não é o todo da mensagem, não. Venha do jeito que você estiver. E você será aceito por Deus. Venha do jeito que você estiver, mas não permaneça para sempre, para sempre, para sempre, desse jeito que você chegou. O rei Saul foi levantado por Deus. Foi Deus quem chamou o rei Saul. Mas este texto que eu li hoje à noite, ele mostra para nós que o coração do rei Saul estava corrompido. O caráter do rei Saul precisava ser tratado. Ele foi testado e reprovado. Deus nos tira da lama. Deus nos tira da rebelião. Deus nos tira da incredulidade. Eu nem sei porque eu sou pastor. Você que está me assistindo aí, você deve ter um passado muito melhor do que o meu. Deus é teimoso. Deus é teimoso. Eu não sei o que é que passa na cabeça dele. Mas eu tenho entendido uma coisa. Quando Deus chama um pecador, quando Deus chama um homem que está na podridão, quando Deus chama uma mulher que está na lama, quando Deus chama uma família que está presa no pecado, na imundícia, na idolatria, na cegueira espiritual, presa por Satanás. Quando Deus chama, Ele recebe do jeito que essa pessoa ou essa família estiver. Ele recebe do jeito que chega. Deus recebe. Mas a ideia não é continuar assim, não. A ideia não é permanecer daí para frente do mesmo jeito, não. Deus quer tratar, Deus quer corrigir, Deus quer limpar, Deus quer limpar, Deus quer restaurar. Esta palavra é para você. É para você que acha que a igreja é lugar de gente perfeita. Deixa de ser tolo. A igreja é lugar para pecadores como eu e você. Você não é melhor do que eu. Eu não sou melhor do que você, mas o Deus que perdoa, o Deus que restaura, a igreja é dele, e aqui ele nos trata. Tem lugar para você. Tem lugar para você. Você tem acreditado em mentiras que circulam muitas vezes nas igrejas. Você tem sido enganado por verdades que às vezes são distorcidas, e uma verdade distorcida é uma mentira. Hoje eu tenho uma boa notícia para compartilhar com você. Nós podemos mudar a nossa visão. Nós podemos mudar a nossa atitude. Nós podemos contribuir com a nossa igreja local para que verdades distorcidas não prevaleçam mais no nosso meio. Para que mentiras não prevaleçam mais no seio da igreja. Eu espero que você esteja disposto a cooperar com isso. Eu espero que você se coloque à disposição de Deus para contribuir com isso, para que a igreja possa avançar, curada, restaurada, santificada, zelosa, comprometida com as verdades estabelecidas por Deus na sua palavra. Estamos fazendo 10 anos de igreja. Muitos anos ainda estão na nossa frente, se o Senhor não voltar.
E nós precisamos levar em frente esta visão para que a igreja seja preservada, para que nós não sejamos reprovados, como reprovado foi o rei Saul. Que Deus nos livre disso, que nós sejamos, na medida em que formos testados, que nós possamos ser aprovados, baseados nas verdades que estão na palavra de Deus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe cada igreja local, fiel, bíblica, zelosa e verdadeiramente comprometida com a verdade estabelecida pela palavra de Deus. Vamos orar nesta noite. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por este alimento tão substancioso que é a tua